A trama contra Daniel. Eu sou Elcio Macedo e você está no canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. Olá, gente, mais uma vez aqui juntos para a gente continuar o estudo aí da semana, que está muito bacana, interessantes aplicações para a nossa vida e que essas lições façam um sentido real, não só de conteúdo teórico, mas que gere prática, gere transformação pela obra do Espírito Santo. Bom, já debatemos a causa da inveja dos outros dois presidentes e dos governadores contra Daniel. Era o explícito favoritismo de Dario para com Daniel. Também já debatemos que eles procuravam em vão algum erro nas atividades profissionais de Daniel. Então resolveram fazer uma jogada que aos olhos humanos daria certo. Jogar Daniel contra o rei. Isso seria fácil, porque se houvesse alguma lei que obrigasse a todos prestarem culto ou petições espirituais somente ao rei, Daniel jamais faria isso e continuaria fazendo a seu Deus. Nisso, ele seria condenado pela lei e jogado na cova dos leões, como queriam dispor na lei. Não sabemos hoje se eles deram conta do elevado risco que corriam em fazer uma lei assim, que mais cedo ou mais tarde se tornaria evidente que era endereçada especificamente contra Daniel. Facilmente o rei descobriria que queriam livrar-se de Daniel, a quem o rei tributava grande apreciação. Um grande líder sempre dá importância aos seus auxiliares que são eficientes, pois disso depende a eficiência no caso do rei. Daniel era mais eficiente que todos eles, isso era claramente perceptível ao rei, a ponto de planejar promovê-lo acima de todos. O desejo do rei era que esses outros aderissem à sua decisão, porque isso seria bom para o reino. Mas entrou a inveja e estragou tudo. Portanto, resultou de Daniel ser jogado na cova dos leões e depois todos os outros também. Isso não foi culpa de Daniel nem do rei, mas deles mesmos. Esse era o risco que eles correram. E o que aconteceu? Do feitiço virar contra o feiticeiro. Vejamos na Bíblia como ela descreve Daniel e a atitude dos outros líderes nesse caso. Daniel, ele era uma pessoa fiel, honesta e não cometia erros. Por isso concluíram: a nossa única hipótese está na sua própria religião. Decidiram então ir falar ao rei nesses termos: Rei Dario, vive para sempre. Nós, presidentes, governadores, conselheiros, deputados, concordamos unanimemente que devíamos pedir-te para fazer uma lei irrevogável, sob circunstância alguma, pela qual nos próximos 30 dias alguém que pedir um favor a um deus ou algum homem que não seja a ti, ó rei, deverá ser lançado na cova dos leões. Pedimos-te que assines essa lei para que não possa ser revogada nem alterada. Será uma lei dos medos e dos persas que não pode ser modificada. Está lá no capítulo 6, versos 5 a 8. Eles se achegaram ao rei com a lei pronta, escrita, revisada e bem debatida. O rei ficou lisonjeado e deve ter pensado que Daniel também fazia parte dessa elaboração do texto legal, pois eles disseram todos, mentindo, né? Como em qualquer nação, é comum haverem dissidências e revoltas. Algo assim parece que estava acontecendo naqueles dias contra Dario. E essa ideia de todos se devotarem exclusivamente ao rei por 30 dias parecia bem interessante. Embora, na realidade, se houvesse algum rebelde, com isso nada mudaria em sua cabeça. Só iria piorar ainda mais o desejo de atentar contra o rei. Imagine um rebelde ser obrigado, a fazer petições somente ao rei. É algo tão impossível quanto Daniel deixar de orar a seu Deus durante esse tempo. Mas parece que naqueles dias o rei enfrentava algum problema de oposição no reino. E esse decreto se mostrou bom para dissuadir os opositores. Se tal decreto iria funcionar, eu duvido. Os reis e imperadores daquele tempo, em especial dos medos e dos persas, tinham alguma apreciação por serem vistos como divindades. Um indicador disso é que eles se viam como infalíveis. Ao emitirem alguma lei com a assinatura do rei ou selo do rei, ela jamais poderia ser revogada, nem mesmo alterada. Portanto, o rei era visto como infalível. O que ele decretou era perfeito. Ou seja, isso se voltou contra o próprio rei e contra os conspiradores. Se pudesse, o rei revogaria e pronto. Mas para manter seu status de quase Deus, ele não revogou. Isso já é uma atitude de orgulho também, de certa forma, de alguém que não quer
né, perder o seu prestígio pessoal. E com isso, ele correu o risco de perder seu mais eficaz auxiliar. Esse comportamento, gente, só pode ser assumido por alguém que nunca comete algum erro. Ou seja, só Deus. Mas como um ser humano se acha infalível, coisa que não existe, né, entre nós pecadores, o rei se deu mal ao ter que mandar jogar Daniel na cova. Mas os conspiradores se deram mal ao Deus de Daniel impedir que os animais lhe fizessem algum mal. O único infalível, que é Deus, entrou em ação e reduziu a suposta infalibilidade dos reis dos medos e dos persas a nada, e acabou por matar todos os inimigos de Daniel. E agora em diante, esse homem estava com o terreno limpo para trabalhar em paz, sem oposição alguma, sem que alguém o vigiasse para lhe fazer algum mal, e sem que o rei tivesse que se preocupar com maus conselheiros. Dario assinou a lei, do que logo mais ele se arrependeria amargamente. Meditemos agora um pouco sobre a determinação irada dos inimigos de Daniel contra ele diante do rei, insistindo ali para que ele fosse morto. Esse ódio e trama contra Daniel se voltou no dia seguinte contra eles mesmos. Olhem o texto: correram de novo para junto do soberano e lembraram-lhe a lei que acabaram de fazer. Não assinaste tu um decreto segundo o qual era proibido fazer qualquer petição a um Deus ou qualquer outro homem? Gente, essa voz aí que eu estou caminhando, está marcando minha quilometragem, não se preocupe, vamos continuar. Aí ele falou assim: é verdade, é uma lei dos medos e dos persas que se não poder revogar, não há possibilidade. Pois fica sabendo então, rei, que esse Daniel aí dos cativos judeus não faz caso de ti sobre essa lei. Né? Pede favores ao seu Deus 3 vezes ao dia, vai lá na janela do quarto dele. O rei ficou angustiado, pense, por ter sido levado a assinar tal lei, e decidiu para consigo fazer tudo para salvar Daniel. Passou o resto do dia a pensar como poderia livrá-lo. Mas no final do dia, já estavam os inimigos de Daniel, por certo, influenciados por Satanás para que ele fosse morto. Essa atitude foi a sentença de morte deles mesmos. Bem, amanhã vamos ver o resultado de tudo isso, né? E eu espero você lá para continuar em espírito de estudo e aprendizado e lições práticas dessa história fascinante de como Deus cuida, protege, liberta, coloca, tira e etc. Te vejo amanhã. Fique com Deus. Tchau.